Boa noite, pessoal. Que saudade de vocês. Mais uma vez eu estou aqui com esse mestre Walter Teves e com essa responsabilidade de estar no lugar da Cris. A Cris está de férias, mas semana que vem ela já volta com tudo. Boa noite, Walter. Boa noite, Dorim. Boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores, às nossas ouvintes. Muito obrigado por estar aqui de novo com vocês. E mais uma noite aí de oportunidade de a gente conversar sobre mais um assunto, mais uma sementinha, né, nessa trajetória de luz. Você sabe que essa semana a gente aproveitou e pediu para a equipe fazer uma pesquisa do que os internautas estavam querendo saber, e eu também fui pesquisar e separei aqui algumas perguntas para você, pode ser? Pode, vamos lá que isso é lindo, vamos lá. Inclusive, isso está acontecendo muito, que as pessoas vêm perguntando para a Karen, o que está acontecendo com a parte da humanidade que causa as dores físicas inexplicáveis, sobre o ponto de vista dos médicos? Então, nosso tema hoje, como tema global do assunto, é Vozes da Ascensão, né? Então, o que acontece? A ascensão, quando a gente fala que a luz venceu, né, que abriram os portais da consciência e tudo mais, as vozes da ascensão é aquilo que está sendo dito na nossa consciência, no nosso ouvido, e eu não falo isso de nós, eu aqui, o Dorim, a Karen, a Ângela, todos aqueles que trabalham com esse assunto, não, todas as pessoas estão sendo, está se cochichando no ouvido. É claro que o som fica cada vez mais forte, quanto mais atenção você dá. Se você não dá atenção, claro que isso vai se tornando tênue e às vezes até desaparece, mas todos estão sendo chamados, né, isso em termos de consciência. Por quê? Porque no portal de abertura para a quinta dimensão, né, falar na consciência das pessoas é uma das coisas mais comuns que vai acontecer e já está acontecendo, e mais fácil, né? O que está ainda um pouco bloqueado é o acesso em razão da resistência, né? Então, essas dores físicas que as pessoas estão passando, eu também passo, viu, gente? Isso aí não é exclusividade, não. Eu às vezes tenho dores na coluna, na base da coluna, inexplicáveis, que eu não fiz nada para ter isso, bate uma dor, a gente evita medicações, porque a gente sabe a origem disso e tudo mais, mas tudo isso vem de passagens de padrões vibracionais, de mudanças e tal. E por que a gente sente essas dores, né? É a resistência do consciente e o inconsciente à regeneração, né? Então, nós, em maior e menor grau, eu já tive dores no passado muito recente, aí de uns 10 anos para cá, que era no corpo inteiro, de acordar 4:30 da manhã com uma dor excruciante e não dormir mais, se dormisse ia ser pior, né? Então, gente, isso não é exclusividade, não, isso não é de gente, não está desperto, está doendo, não, dói para todo mundo, né? Por quê? Porque consciente ou inconscientemente a gente está ainda, né, com uma certa resistência ao que a gente chama de regeneração, né? Ainda a gente participa muito lá no inconsciente de uma questão expiatória, né, de provas, né, e agora, né, isso se mostra muito presente, essa mudança, e não tenham medo, não tenham preocupações, claro, quem teve uma lesão, quem teve um machucado, quem teve um acidente, ou quem teve um problema já crônico, que sabe, que examinou, que viu, tem que tratar com fisioterapia, com médicos e tudo mais, mas aquelas dores que a gente vai no médico, ele fala, você não tem nada, e te dá um analgésico, não tome um analgésico, né? Façam algum tipo de exercício, yoga, meditação, façam uma esteira, um pouco de movimento já circula esse padrão vibracional diferenciado que a gente está passando, e o corpo começa a conviver com isso melhor, né? Por isso que a gente tem, né, de acordo com essa resistência, e isso é comum do ser humano atual. Mas o importante é saber disso. A partir do momento que a gente sabe, tem consciência disso, você lida melhor, inclusive dói menos também, né? Porque você começa a tentar se abrir, né? Você tentar se liberar isso, né? Sinta a alegria essencial da vida, né? Que eu sempre falo aqui, né? Não é a síndrome de Poliana, não.
é você simplesmente deixar que a alegria exista em você, né? A alegria está, eu falo sempre, vou repetir sempre isso, porque precisa haver uma fixação disso na gente. A alegria, a vibração da alegria está acima da vibração do amor. Por quê? Porque a alegria é motivacional, ela te impulsiona, né? Ela te coloca para frente. O amor é atitude, né? Não o amor até é o substantivo, eu sempre falo que ele fica lá na prateleira, não é o amor da prateleira, é o amar, né? O verbo amar é o ato, atitude e resultado, né? E a alegria de viver, você estar feliz, não aquela felicidade falsa, aquela tentativa de ser feliz, buscando isso fora de si, eu vou ser feliz porque hoje eu vou fazer um passeio no shopping, eu vou ser feliz porque eu vou andar no meu carro novo, eu vou comprar um carro, não é isso não é, isso é um resultado de um prazer efêmero, momentâneo, ok, isso faz parte da vida, a gente gosta, né, gosta de ter coisas novas, fazer coisas diferentes, encontrar pessoas, mas preste atenção, o verdadeiro sentimento é a motivação de estar, fazer, presenciar, que está na alegria, né, alegria infusa da gente, né, momentos de dificuldade a gente vive, né, eu sempre falo para as pessoas quando elas passam por uma situação muito trágica ou difícil, viva o luto, viva o momento, sinta, mas saia dele, né, você tem direito de sentir, tem direito de experimentar, direito de vivenciar aquilo, porque faz parte da nossa existência, a gente não pode querer forçar nada de artificial na vida das pessoas, a gente sente a vida, a gente sente os momentos, mas saindo disso, né, conseguindo passar pelo processo, cultivar a alegria de viver, é você estar motivado o tempo todo, né, então tudo que você vai fazer, por menor que seja, você vai querer fazer bem feito, você vai ter prazer em fazer aquilo, né, de tomar um café da manhã com a sua família, ou com a sua filha, com sua esposa, com seus amigos, coisa e tal, até mesmo os trabalhos mais complicados, mais complexos, né, então é a quebra dessa resistência, né, quanto mais a gente conseguir quebrar essa resistência, a dor, né, a dor física, aquela coisa que nos acomete, isso vai tudo embora, então isso é bastante rico, bastante bonito e bastante verdadeiro, né, então os ouvintes da Karen aí, realmente tem uma mensagem bacana nisso, né, os nossos também, né, de exercer isso, e não ter medo, não se preocupar, né, claro que se você vai fazer um exame médico e o médico constata que não é nada, então aí que é o caminho mesmo, você não tem que ter medo, não tem que... E eu vou dizer, são as dores mais esquisitas, às vezes eu tenho uma dor num braço que não tem nada a ver, né, não tem nada a ver, de repente tem uma dor que parece assim, uma descarga elétrica e coisa e tal, tudo isso é manifestação vibracional, né? Aquilo, a energia vai passando por nós e nós vamos aprendendo a lidar. E eu tenho uma boa notícia também dentro disso tudo, né? A gente vence isso, porque eu já fui muito mais dodói, eu já fui o senhor com dor, né? Era dor, e foi passando, é o processo de assimilação, né? Hoje ainda tem a questão aí de uns 15 dias, assim, uma dor nas costas chatinha, parecia um choque elétrico. Passa, de repente passa, e aí a gente vai tocando, eu acho que vou ter ainda outras dores, mas tudo isso é uma convivência, né, de acordo com que a gente se abre, né, para essa nova era, dessa quinta dimensão. Isso é verdade. Tem mais uma pergunta aqui fantástica. O que é a parte da nossa ascensão para não impedir o retorno à escuridão, mantida por alguns ainda como seu fim aqui no planeta? A maior parte, a parte mais importante da nossa ascensão é persistir atento, né? Nas passagens bíblicas, nas passagens religiosas, e isso não é só do cristianismo, todas as vertentes de crença e fé falam isso, né? Orai e vigiai, né? Isso não é uma... ouviu, como quem é cristão, ouviu isso das palavras de Jesus, mas todas as crenças têm uma ideia disso, né? Orar e vigiar. Significa o quê? Orar é praticar, né? Não é só proferir a palavra em razão da oração. Mas quem ora também tem uma força gigantesca nisso, mas trazendo a palavra orar para a ação, né? É persistir atento, né? Porque há a possibilidade, sim, até hoje, recentemente, aí algumas horas atrás, eu ouvi um pronunciamento de um ser estelar que disse que há a possibilidade, sim, da gente morrer na praia, né?
ou seja, trabalhar, 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 e por falta de atenção, às vezes até um pouco de ingenuidade, tem muita propriedade e clareza. Ele falou, não, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, tal, reconhecimento das pessoas, mas cuidado, né? Cuidado, porque os escuros, eles não te manipulam mais, mas eles querem te arrastar junto deles para onde eles vão. E eles sabem que eles não vão ficar aqui. Eles sabem para onde vão, mas para onde eles querem ir, modo de dizer, mas para onde eles vão, por conta da sua vibração, não é por uma obrigação de julgamento, de escolha, né? Talvez até longe daquela separação que falam, né, do joio e do trigo, né, apesar que ela é bastante apropriada, mas essa separação é vibracional, e dentro dessa separação vibracional, eles estão procurando arrastar o maior número de adeptos e escravos que eles vão levar para lá. Porque hoje é muito interessante isso, as pessoas não pararam ainda, e para mim também isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante, muito fascinante. Eles perderam a capacidade, o poder de manipulação, mas não perderam a capacidade de te arrastar para baixo, para te levar junto, que esse agora é a obra deles, não é? Como eles não conseguem mais se manipular, o sistema todo de comunicação caiu nessa parte, né? Tá todo mundo sendo desmentido, está sendo questionado, às vezes até agredido, né? Por conta da insistência deles, eles acham que continuam lavando a cabeça das pessoas, né? E estão fazendo um papelão. E eles sabem disso, eles continuam insistindo, mas eles sabem disso. Mas esse papelão que continua sendo feito é para baixar a vibração daqueles que são ingênuos, que são incautos, que eles querem levar junto, porque quanto mais almas nesse estado de 3D fossilizado, cristalizado, eles levarem, mais eles vão ter mais eles vão ter quem voltar a manipular, né? Porque não esqueçam que dos escuros e na escuridão, lideranças muito capacitadas, muito preparadas para fazer o que eles fazem aqui, irão lá junto com os que insistirem, resistirem, né, a essa ascensão. Então, isso é uma notícia bastante desoladora, porque a pessoa que tiver fossilizada em 3D, ela vai encontrar esses carinhas daqui lá, fazendo a mesma coisa, talvez até pior, porque se dizem que quem vai absorver essa legião esse grupo, né, legião não é uma boa palavra, mas esse grupo, né, eles vão para um planeta que é bem denso, bem assim, semelhante à Idade da Pedra, né, então os desafios serão enormes, de um recomeço e tudo mais. Mas o pessoal capacitado aqui de comandar, eles vão estar lá junto, né, por conta até da própria resistência deles, né? Então, isso é muito importante, estar atento, né, estar de olhos abertos, trabalhando sempre, né, no sentido de não deixar seu padrão vibracional cair, porque se você se manter numa densidade baixa, você vai para o grupo, e é a partir daí, né, que a questão vai ser feita, esse transporte, né, será um transporte vibracional. Tanto é que isso tem um senso de justiça enorme no universo, né, porque sempre questionaram quem vai dar nota, quem vai escolher, e era uma coisa bastante infantil pensar que quem ia juizar para cá, você vai para lá, e não é nada disso, né, nem o Criador, nem os seus mensageiros, nem os avatares, nem os anjos, nem os arcanjos virão aqui, ou estão aqui, ou os nossos amigos intergalácticos, com o dedo selecionando, não, você entra para a porta da esquerda, você entra para a porta da direita. Não, é o padrão vibracional de cada um que vai colocar cada um no seu caminho e lugar. Verdade. Então, o que de fato acontece que há um grupo se preparando para o exílio, onde ainda predomina a dualidade e as expiações? Então, essa pergunta é bacana porque ela engata justamente nesse finalzinho que eu falei aqui. Existe realmente um grupo, né, que eu não vou assim afirmar que está se preparando necessariamente,
mas numa melhor colocação, estão aguardando até onde eles conseguirem ficar aqui e arregimentar o maior número de adeptos à sua 3D Matrix fechada dentro da caixinha para levar junto. Então, se preparar não é a melhor palavra, eles estão aguardando, né? Enquanto isso, tem todo um processo, né? Um processo provocativo que a gente vê várias manifestações na internet, e eu chamo a atenção dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, que tomem cuidado com isso, que são aquelas provocações, o ex-presidente fulano de tal, que todo mundo sabe mais ou menos quem é, disse que quando ele vai voltar a ser presidente, vai fazer isso, aquilo, e são coisas absurdas, deixa as pessoas irritadas, deixa as pessoas, naquele momento, se a pessoa não está se cuidando nessa parte, desencadeia ódio, desencadeia rancor, desencadeia uma série de processos muito úteis, né, que são adorados por essa turma que está só aguardando o momento até quando eles vão poder ficar aqui. Uma hora a porta se fecha, né, e eles vão ter que realmente ser transportados por outra dimensão, mas enquanto eles puderem, e aí com esse tipo de provocação, eles vão fazendo o rebanho. Se as pessoas não tomam cuidado, elas entram nessa vibe, nessa linha de ação, né, de pensamento, de sentimento. Então, gente, assim como a gente evita os sistemas de comunicação em massa, que trazem, né, sempre estatísticas que são, assim, derrotistas e tudo mais, a gente evita esse tipo de informação, até porque são informações que não servem para nada e muitas vezes não tem nem a merecida veracidade. A mesma coisa na internet, gente. Então, evita esse tipo de multiplicação desse tipo de material, ou de se envolver emocionalmente, porque nós somos envolvidos emocionalmente, né? Então, a gente recebe uma mensagem dessa, uma mensagem... Verdade. A internet está deu uma caída aí, Walter, mas a gente aguarda aqui para retornando aí, Walter. Calma, pessoal, que é assim mesmo. A internet, quando a gente começa a falar as coisas que realmente podem pegar, fica preocupado. Vamos esperar ele voltar. Opa, Walter, tinha caído aí? Walter, tá me escutando? Estou escutando perfeitamente. Ah, tá ótimo. Podemos continuar, que tinha caído. Desculpa, o seu aí. Bom, então é isso, né? Então, esse grupo que a gente diz que dá a impressão que está se preparando, de certa forma, sim, né? Mas mais eles estão aguardando e arregimentando, né, o rebanho para levar com eles. E eu digo levar com eles, não é porque eles vão pegar você pela mão e levar, você vai estar na vibração deles acompanhando eles, né? Então, isso que é mais complicado. Eles não precisam nem se esforçar para você ir junto com eles, né? O esforço deles é só manter a sua vibração baixa, você não abaixa a vibração. Aí você está, né, como se fosse uma enxurrada, né, como se fosse uma linha de ação de ímã, e você vai atrás deles, e lá você vai encontrar eles de novo, fazendo tudo que eles fazem aqui, ou pior, de acordo com a realidade daquele lugar. Então, na verdade, precisa ficar atento a isso, né? Se os grupos 3D cristalizados, né, insistem nisso, a gente precisa cuidar disso também, né, e sair dessa onda e dessa energia negativa. Certo. Como se operará esse exílio e por meio de naves ou ambientes de transição vão para o destino final encarnados? Muito bem. Há um tempo atrás, não nos informaram com precisão sobre isso, e existia, inclusive,
não vou chamar especulação, mas existia, assim, uma dúvida, né, uma dúvida até para nós que estudamos esses assuntos ufológicos, esses assuntos de mudança planetária e tudo mais, que não se tinha certeza como é que ia ser feito. Alguns interpretavam por si que ia realmente ter, né, um transporte físico por naves, que iam ser levados fisicamente, e mais recentemente, uma coisa aí que eu posso falar aí de uns 6 meses para cá, a gente está tendo, né, informações reiteradas que serão espíritos, eles irão em espíritos. Então, essas pessoas que estão mais cristalizadas aí em 3D, essas almas, vamos chamar assim, não sairão daqui no corpo físico. Isso já foi repetido algumas vezes, continua sendo informado em relação a isso. Até mesmo um deles lá, um dos mensageiros intergalácticos, nos passou a informação de que a ideia principal do universo é que o corpo físico pertence à Terra, pertence à Gaia. Então, ele ficará aqui, né? Ele pertence a essa nossa realidade física. Então, até mesmo eu vou arriscar aí um palpite pessoal meu, talvez seja mais fácil até, né, transportar, porque se a via é via energética, vibracional, né, então é mais fácil transportar, né, essas consciências para a orbe da qual elas vão pertencer. Então, até eles informam que será usado, sim, naves de transição, né, para que esses espíritos se adaptem a essa transição, essa passagem, mas não será física para nós, né, não será na fisicalidade, ou será, né, uma realidade diferente que a gente conhece aqui. Mas eles também informam que haverá naves de transição, ou seja, será feito um transporte, né, um transporte mesmo, até porque eles pretendem, eu não sei se vão conseguir, eles mesmos têm dúvida disso, não sabem ainda o resultado, mas eles pretendem assistir, né, essas consciências que serão levadas para outra realidade planetária, né, pretendem orientar, ensinar, até onde eles também puderem fazer, porque hoje eles estão aqui mais do que nunca nos orientando, e poucos estão, um grupo pequeno ainda está escutando eles, né? Então, basta só você dar a informação, dar a mão. Se a criatura, a alma, a consciência, precisa reconhecer, né, que está sendo, né, útil para ela esse processo. Sim, entendi. O que as vozes da ascensão nos dizem e dirão? Então, estamos hoje entrando em contato com conhecimentos que jamais nós imaginaríamos que existe, né? Que são muito longe de uma crença, que são muito longe, né, de algo que um dia nos foi ficção. O que um dia foi ficção para nós hoje está se tornando realidade, né? E o que era a nossa realidade, né, vai deixar de ser realidade para ficar num campo de uma ficção, né? Então, primeiro, é um contato muito mais estreito, muito mais íntimo, muito mais real, né, com o nosso processo de consciência, de transição, né, para a quinta dimensão, né, e o universo de conhecimentos que nós estamos recebendo, né, que depende do que eu falo e continuo falando, e vai ter live para falar isso, que é a tal da aceitação, né, trocar a crença pela aceitação. Aceitação significa o quê? Você enxerga, você abriu o olho e está vendo, né, então isso já é um ponto, porque também ver e não enxergar não é um processo de aceitação. A crença em troca da aceitação, né? Aceite porque você pode simplesmente ver que isso é verdade, que isso lhe vai pertencer e te pertence, ou se você tiver dúvida, você pode questionar. A crença não te permite nada disso. A crença, você acredita e fica inerte, né? Você acredita, então para que você vai se incomodar com isso? A aceitação é bem diferente. A aceitação te deixa em movimento, você pode se movimentar em relação ao assunto, em relação ao conhecimento, em relação a tudo que você está lidando nessa passagem, né? E as vozes da ascensão,
vêm dizendo isso, né? Elas vêm dizendo e vão dizer ainda mais, né? Sim. E se não houver aceitação, a crença também vai passar a ser algo totalmente inútil, porque os nossos irmãos intergalácticos, eles não pedem que ninguém acredite neles, eles não pedem que ninguém os sigam, muito pelo contrário, eles não querem seguidores, eles querem pessoas atentas, despertas e que aceitem o processo e nessa aceitação que consigam entender o que está havendo, né? O regime de crenças para eles é totalmente assim, praticamente nulo, né? Então acreditar para eles não serve de nada. A gente não tem que acreditar que eles existam ou acreditar neles. A gente tem que experienciar. Quando você aceita, você abre o seu coração, você abre a sua mente e você começa a fazer parte disso de uma forma importante, né? Você começa a fazer parte realmente. Então, isso tudo vem, né, dentro dessas vozes de ascensão que a gente chama, né? Aquele falar da consciência, a intuição, o despertar da intuição e todas as propriedades que a gente tem, que o ser humano não faz ideia do poder, mas um poder ético, um poder essencial que ele tem dentro de si e as suas capacidades, né? Então, nesse processo de ascensionar, tudo isso vai ser uma realidade, cada dia é maior a realidade disso para nós, né? E, claro que sempre fica o convite para cada um, né, que ainda não despertou, ou que está em processo de despertar, né, prestar atenção nisso, né? Cuidado com a palavra acreditar, volto a repetir, vou repetir quando precisar, cuidado com a palavra acreditar, né? Acreditar te põe em um estado de conforto, de inércia, né? Eu acredito, né? Mas e aí? Né? Então, vamos experienciar, né? Tanto que muitas religiões adequadamente falam, né? Aceite a Deus, né? Eles não falam acredite, eles falam aceite, porque aceitando, você abriu seu coração, né? Você está num processo de reconexão. Você quer dizer, então, que podemos admitir que um preparo interno desse auto-reencontro é útil e até necessário? Sim, é isso mesmo, né? Nós descobriremos, a partir dessa abertura, que temos os tais poderes inimagináveis, né? Quando você passar a se abrir, né, tudo isso vai começar a fazer parte de você, você vai começar a ser sensível, mas não um sensível da fragilidade, um sensível no sentido da percepção, né, que somos capazes de atingir a sabedoria como nunca, né, imaginado. Mas precisamos iniciar esse processo de abertura interior, né? Não teremos e não seremos mais do que somos travados na 3D, ou nos regimes de crenças, né? Então, é muito importante que as pessoas prestem atenção nisso, né? E principalmente onde elas estão. Façam uma autocrítica, né? Se, de repente, é difícil, você fala, bom, mas tudo isso é subjetivo, tudo isso não está em livro, isso não me ensinaram na escola, tal. Faça uma autocrítica, né? E olhe onde você está, né? Então, justamente esse processo de conexão, né, consigo, de busca interna, né, é importante. E tem mais uma coisa bastante interessante, né, que a gente nota, eu gostaria de falar mais aí para frente ainda hoje nessa live, mas que é a questão desta abertura como sendo um trabalho pessoal e individual. O que eu quero dizer com isso? Não há espaço para você querer que outras pessoas façam o mesmo que você, neste sentido. Ou seja, não adianta você se abrir, né, para todo esse trabalho de ascensão, de aumento vibracional e querer arrastar as pessoas, se é esse o nome que a gente pode dar, ou querer induzir, ou querer, não vou falar obrigar, mas querer que elas aceitem também aquilo que você já aceitou, porque é um trabalho individual. Não é por convencimento, não adianta você sair pregando as coisas da quinta dimensão e tudo mais, numa linha de convencimento, ou transformar isso numa espécie de religião, para que as pessoas sigam isso, não. Isso é um trabalho pessoal e individual, por isso que ele cria tanta independência,
né, faz você ser independente. E você não pode interferir no processo do mesmo dentro da sua família, onde a gente mais encontra, muitas vezes, resistência, a gente mais encontra pessoas negando essas coisas, principalmente quando percebe que um primo, um irmão, um filho, às vezes o pai, tem uma abertura para essas coisas, aí ainda desperta, sabe lá, uma inveja, alguma coisa assim, aí a coisa fica mais contundente. Então, o processo é o processo do exemplo, né? Se você conseguir ser o exemplo e mudar as pessoas pelo teu exemplo, é o que dá para fazer, né? Não dá para fazer muito mais do que isso. Por isso que é necessário essa atenção, né? Não ficar esperando que algo aconteça de fora para que você, de repente, chegou a hora, estamos em quinta dimensão, né? E assim será. Não, se você não vibrar nessa faixa, se você não mudar o seu eu, se não mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? Não trabalhar a alegria essencial que eu falei para vocês, não trabalhar o amor no sentido do verbo, isso não, né? Você não estará devidamente, né, num caminho de ascensão. Você permanece na matrix do 3D. Entendi. E o que podemos pensar de uma parte quase maioria que não aceita ouvir as vozes da ascensão? Justamente, né, o final do que eu coloquei sobre esse assunto na pergunta anterior, né? O que podemos pensar de uma parte ou da maioria? Apenas ter compaixão e, se pedirem a sua participação, se pedirem que você ensine algo, que você mostre algo, faça isso de coração e com muito amor. Do contrário, o que a gente tem que pensar é um pouco do que eu expus lá no início da nossa live hoje, né? Quem insistir nessa resistência e se segurar em terceira dimensão, dentro da caixinha da Matrix, ele está sendo convidado pelos escuros para acompanhar eles para aquela outra realidade, né? Então, isso pode ser a pessoa que a gente mais ama na vida, pode ser uma pessoa que está dentro de casa, e nada se pode fazer, né? Isso é muito comum. Ainda hoje, isso já era muito visto quando eu era menino, quando eu era criança, porque eu sempre tive contato com espiritualistas, pessoas espiritualistas, mas todos esses grupos, essas pessoas da área espiritualista, sempre viviam o que a gente ainda vive hoje. Você fica sozinho, até dentro de casa. Às vezes você está no mundo, né, da busca, e tudo que está em volta de você, se você não cuidar, eles escarneiam, eles riem, eles acham que você é do plano dos doidos e coisa e tal, e ainda a gente vive isso um pouco hoje, né? Ainda existe, está começando a diminuir, a gente está vendo mais casais, mais grupos familiares se reunindo para esse propósito, mas ainda acontece bastante de você estar lá sozinho, né? Você na sua busca e ninguém mais está querendo conectar, está ligado, e ainda te combatem se não tomar cuidado. Mas é aquele plano, né, em relação a todas as pessoas prestarem atenção no processo e querer saber por que tem um grupo tão significativo hoje já, não é a maioria, mas é significativo nessa busca de quinta dimensão, né? Qual a razão disso? Por que isso, né? Para que isso, né? Da onde a gente tira isso, né? Por que isso, né? Então, isso merece, sim, uma dedicação, e numa dedicação que está relacionada ao que eu quero, o que eu não quero, né? E sim, uma realidade de vida, uma realidade de mudança, né? Isso é bastante importante. Isso é verdade. Tem mais uma pergunta aqui. A gente fez uma boa pesquisa, viu, Walter? A equipe Legal. Não perdeu tempo, não. Pessoal, Legal. Quero aproveitar e pedir para vocês compartilhar essa live, curtir essa live, se inscrever no canal TV Crom, da Cris, se inscrever no TV Galáctica, por favor. Bom, Walter, o que significa hoje um mundo de cooperação versus um mundo de competição? Muito bem, nossa, isso aqui é bastante reveladora, né, essa colocação. Nós vivemos num mundo de competição até hoje, isso ao longo da história da humanidade, né, competição,
Os próprios cientistas da antropologia evolucionista falavam do ser humano, né, ou dos seres viventes num ambiente de competição, competindo pelo alimento, competindo pela sobrevivência, né, as leis do mais forte. Posteriormente, quando você fala de civilização humana, as conquistas pelas guerras, né, as guerras que tinham a finalidade de impor, né, a invasão de territórios, de tribos, de várias outras formas, né, de agir do homem nessa história. Avança-se, ganha-se tecnologia, ganha-se conhecimento na tecnologia, e continuou-se competindo, aí competindo pela força do armamento, pelo poderio, né, de dominação política de Estado, que a gente vê ainda as sombras disso ainda hoje. Isso está se dissolvendo, né, quer queira, quer não, isso está se dissolvendo, mas ainda é uma realidade, ainda existem manifestações nesse sentido, e esse mundo de competição se dissolveu junto com a 3D, né, junto com a parte da Matrix, né, e desse mundo de competição se revela hoje um mundo de cooperação. O que é um mundo de cooperação? Não interessa mais a ninguém, sob o ponto de vista consciencial, querer ser maior do que o outro, e sim querer que o outro seja igual, mas igual enquanto eu posso doar alguma coisa que eu tenho. O que a gente está fazendo agora? A gente não está tentando ascender a 5ª dimensão sozinho. A gente, em todas essas lives, em todos esses programas, a gente fica buzinando na vida das pessoas que querem ouvir, né, nesse sentido de cooperar, né, dividir, né, doar o que a gente tem, o nosso tempo, o nosso conhecimento. Não é um conhecimento fácil, não pense que gravar uma live aqui é só ficar falando. A gente tem estudo, a gente tem pesquisa, a gente tem bom senso. Precisa tomar cuidado, porque o mundo que é invisível para a maioria, muitas vezes você se torna incompreendido, né, se você não souber se colocar, se você não souber, e tudo isso é um esforço muito grande. Existe também uma participação dos nossos irmãos intergalácticos que falam nas nossas mentes e consciências, nos dando orientação para fazer isso, mas tudo isso é um trabalho que a gente chama e vai chamar sempre de cooperação. Então, o homem, realmente, o homem de 5ª dimensão, o homem agora que vai ascender esse planeta, né, a humanidade, não só o homem enquanto espécie, né, o homem, a mulher, a criatura humana, ela vai ter, né, uma inspiração de cooperação, né, então as pessoas vão trabalhar pelo sentido do todo, e é um todo de trazer todo mundo para cima, né, não fazer a diferenciação, enquanto eu vou estar acima, ou eu sou de cima, eu vou dominar o que está embaixo, porque o mundo da competição também foi revelado desse jeito. Inclusive a humanidade houve um processo bastante complicado nessa parte, porque existiu avatares que eu não posso citar o nome aqui, porque eu posso estar tocando, né, no íntimo particular de algumas pessoas, de alguns grupos, e isso não é pertinente, mas existiu avatares do passado que foram mandados aqui para o planeta com mais de 460 de QI, ou seja, capacidades imensas, só que eles caíram naquela questão da dominação. Eles perceberam que a massa era muito inferior de capacidade e se tornaram reis déspotas, né? Eles viram que eles teriam tudo aos seus pés, né? Então eles construíram impérios, construíram né? Tiveram aquele povo como escravos, né, aos seus pés, e aí que foi a grande queda desses grandes avatares que deveriam ter trazido naquela época o povo para cima, né? A obra deles era de transformar a população, aqueles grupos, né, em pessoas mais sábias, pessoas com maior conhecimento. Isso também foi feito em certo grau, mas criou uma estratificação de sacerdotes, de castas, de alguns que tinham acesso ao conhecimento, de alguns aí se tornaram sábios, mas o povo continuou, né, naquilo que interessou na história da humanidade, pelo ego, pela vaidade, né, sendo subjugado. E a 5ª dimensão tenta trazer todos, não nivelando por baixo, né, mas dando oportunidade que todos aqueles que tenham as capacidades, que tenham os conhecimentos, dividir isso de forma fraterna, né, de forma ética, né, e que é a grande mudança, né, daí que a gente vê esse paralelo, esse binômio entre o que era competição e o que será cooperação, né, um mundo de doação,
onde a gente vai doar não o material, né, mas o espiritual, né, o amor, né, aquilo que a gente tem de melhor, e fazer sempre o que eu falo, né, você não precisa transformar o mundo, isso não te pedem, a natureza, o universo não te pede isso, mas pede que você faça o melhor com aquilo que você tem. Isso é o sentido da cooperação. É isso que dá muita diferença na competição, né? Porque às vezes o cara tem, né? Ele tem a batata e o outro tem a faca, né? E na competição, né? Você não descasca a batata e o outro não faz nada com a faca, né? E na cooperação não, né? A cooperação, cada um contribui com aquilo que tem na melhor forma que tem. E você descasca a batata, come a batata junto com o outro, né? E a coisa anda. Exemplos simples, coisas muito pequenas, mas que fazem toda a diferença na vida, né? Então, isso também a gente pode pensar no nosso dia a dia. O que eu tenho de bom que eu posso trocar, que eu posso compartilhar com aquela pessoa mais próxima de mim? Às vezes é a minha esposa, meu marido, meu filho, né? Eu não tenho quase nada. Então, o que você tem? Do que você tem, compartilha com ele. Isso se multiplica. Às vezes isso cresce de uma forma que você nem imagina, né? E você com aquilo que você tem de pouco, você faz muito. Quanta gente que não fala que os pais não tinham grande estudo, mas deram o mundo para eles, né? Porque eles fizeram o melhor que eles tinham com aquilo que eles tinham à disposição. Isso é para tudo, né? Isso é para tudo na vida. Certo. Inclusive, podemos entender que a nova Terra está pronta nesse momento? Sim, sim. O planeta está pronto no sentido da abertura para todas as consciências. O que significa isso? Que não tem mais discurso, mais motivo, não tem mais justificativa, né? Algumas pessoas insistem em dizer que as coisas não estão como deveriam estar, que há uma série de processos que indicam, né, ativo, né, não acreditar no ser humano, discurso do ego, discurso pessoal, gente, fujam disso. Se vocês estão num grupo de amigos, um grupo de pessoas, na família, que começa com esse tipo de discurso, né, com muita paciência, com muito amor, com muita compreensão, tenta mostrar que isso é falso, isso é do passado, né, o portal abriu, portal, e não é um portal da esperança, é um portal da verdade, da realidade, né, um mega portal, nesse sentido. Claro que um dia nós vamos falar aqui dos grandes portais de comunicação e de transferência de dimensão aqui do planeta, né? Eu peço desculpas porque estão tentando aqui me contatar e eu estou desligando aqui, mas... Tranquilo. Então, a gente vai falar disso numa das lives, né, sobre os portais, outra coisa, portais interdimensionais, que é bastante interessante, até para a gente entender por que a nossa comunicação é como com os seres intergalácticos hoje, mas eu estou falando dos portais de ascensão mesmo, de ligação vibracional. Se você se abrir, se você ligar seu coração, se você ligar o seu trabalho interno, você conecta. E isso era muito difícil antigamente, né? Todo mundo que praticou vias de ascensão no passado sabe a dificuldade, década de 70, eu era criança, eu tentava fazer muitas vezes trabalhos de orações e meditação com meu pai era um iniciado, e tudo, tentava me ensinar, e a gente via a dificuldade que era, a concentração e tudo mais, e hoje isso tudo está liberado, no bom sentido, né? Você consegue fazer a aplicação de Reiki, hoje é extremamente bem sucedida, né? Os trabalhos em mesa radiônica são extremamente bem sucedidos, eu sou radiestesista, eu até evito um pouco de usar a mesa radiônica, porque é um verdadeiro furacão, você vai usar você usa essa ferramenta, você consegue literalmente mover montanhas, né? Então a gente tem até cuidado, né, para não dar aquela do Mickey mágico lá, que é desastrado e acaba fazendo o que não deve. Então, o que significa isso? Que você tem o trânsito das boas energias, das boas vibrações e tudo mais. Mas sempre voltando naquela questão, né, fiquem atentos, porque tudo isso há ainda uma intenção escura de trazer você para baixo, tirar você disso, né? E aí você tem que evitar e trabalhar em prol do positivo, né? Certo.
Bom, Walter, vou para a última pergunta. Seria essa que eu te perguntei, mas deixaram uma pergunta aqui no WhatsApp. Podemos interferir na forma de consciência da parte que existe nas Viber da terceira dimensão? Não, não podemos interferir na consciência de quem está na vibe de terceira dimensão. Não podemos. Aliás, isso é uma lição histórica da ufologia, é uma lição que eu aprendi dentro do Grupo Kron, porque eu devo tudo que eu sei e mais um pouco à minha trajetória pelo Grupo Kron. Eu fui desperto para esses assuntos nesse grupo, né, com a nossa querida coordenadora Ângela Cristina de Pascoal, e lá já se dizia, lá nos idos de 2000 e pouquinho, quando eu comecei a frequentar, a relação ética com o universo obedece ao princípio da não interferência. O que significa isso? É a velha pergunta que todo mundo quer que responda. Por que Deus permite tantas coisas acontecendo no mundo que para nós são consideradas o mal? Né? Porque existe o exercício da não interferência. Quando foi nos dado livre-arbítrio, né, a cidade de consciências independentes, que pudessem progredir, né, de forma independente, consciências que muitos até classificam como semideuses, né, nós somos deuses em formação, muitos dizem que isso é uma verdade, e no fundo é sim, apesar que está um pouco longe dessa divindade toda, mas a gente tem sim, né, um universo dentro de si, tem sim a capacidade de criar, de destruir, de modificar, de negar, tudo isso está dentro de nós, né? Muito bem. Então, só que cada um de nós não somos autorizados e classificados a interferir na consciência dos demais, como eu falei um pouquinho atrás aí, numa outra pergunta que foi feita, né? Então, cada um constrói o seu caminho, cada um segue o seu caminho. Você pode ser útil, né, se doando? Pode, mas deixe que te procurem para isso. Né? Seja o exemplo. Se o exemplo ainda não é forte, é porque a energia ainda é muito densa e deixa as pessoas embotadas, sem enxergar. Elas não se sensibilizaram ainda, mas com o tempo isso vai acontecer. E elas vão, e uma parte delas, não todas, mas uma parte delas vão perceber o processo e vão procurar pessoas que demonstram, né, ligação com a luz, né, ligação com esses trabalhos que a gente faz aqui de conscientização. Então, resumindo, né, cada um vai cuidar do seu, pode cuidar do seu. Eu tenho a firme resolução que daqui um tempinho nós vamos gravar uma live aqui falando exatamente disso, né, que as pessoas vamos perguntar, mas eu despertei de alguma forma, mas eu não encontrei quem possa me orientar, o que eu posso fazer, e a gente vai estar respondendo essas perguntas. Eu tenho a firme resolução que em breve vai ser assim. Vai ter mais pessoas. Hoje as pessoas procuram informação, conhecimento, né, que é uma coisa mais teórica, uma coisa mais intelectual. Mas em breve a sensibilidade de um grupo vai aumentar e elas vão procurar. Mas tem que ser algo de cada um, né? A gente não pode interferir ou obrigar, né, ou querer doutrinar pessoas, porque senão a gente está a gente está no caminho da 3D, né, onde, né, fizeram uma grande manipulação da massa do planeta, né. Bom, Walter, eu quero te agradecer aqui no programa Ponto Zero, toda essa palestra maravilhosa, todo esse ensinamento, e queria que você deixasse como o pessoal te achar, deixasse uma mensagem para o final de semana chuvoso. Bom, né? Que está uma chuva. Aqui está começando os sons da chuva. Bom, gente, primeiro também, antes de finalizar, eu quero também agradecer ao Dorinha essa oportunidade, né, deixar aqui os nossos cumprimentos à nossa coordenadora, a Ângela Cristina de Pascoal, que está aí lá, em breve de volta com a gente aqui, e a mensagem final persistam, né, persistam, continuem, né, nessa busca maravilhosa, e o meu e-mail é o Walter com W e um H depois do T,
adv de advogado, adv@hotmail.com. Podem escrever, podem fazer perguntas, comentários, a gente está aberto aí à continuidade do assunto, se, né, dentro do que a gente tem de melhor, a gente vai dividir com quem quiser, tá? E bom fim de semana aí para todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Walter. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Boa noite. Daqui a pouco com vocês a Karen Rodrigues. Depois da Karen Rodrigues, o Paulo Iannuzzi. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.